Olá, galera guerreira do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a correção do PET 3 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Na semana 1, o tema é muito pertinente, estrutura da redação do Enem. Estamos chegando à data da prova, né? Então, tem uma galera aí que precisa dar mais foco aos estudos, né? Principalmente na escrita da redação. Então, na introdução ao PET, nós temos falando sobre a estrutura da redação do Enem, que a estrutura básica é dividir em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós apresentamos o tema e a tese, no desenvolvimento apresentamos os nossos argumentos, e na conclusão, nós concluímos o tema e propomos uma intervenção para a solução do problema apresentado. Então, toda a redação do Enem, nós temos uma apresentação de um problema, e o que o aluno deve fazer é propor uma solução para esse problema. Então, nas atividades, a proposta é que vocês façam uma redação nos moldes do Enem. E essa redação, o tema é mobilidade urbana. Então, a primeira coisa que nós temos são os textos motivadores. No texto 1, nós temos um texto falando sobre mobilidade urbana, quais os tipos de mobilidade que nós temos nas cidades, né? E sobre planejamento urbano, e um pouco do histórico a respeito de como aconteceu esse processo de aumento grande de carros, né, de poluição, o aumento da quantidade de pessoas nas cidades, né, o que gerou este problema de mobilidade urbana que nós temos hoje. O texto motivador 2 é uma charge, né, que fala sobre o problema do espaço urbano, principalmente a respeito dos engarrafamentos. Então, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, veja bem, como eu disse, no Enem sempre é proposto um problema a ser solucionado. Então, neste tema, o problema que está sendo posto é a mobilidade urbana no Brasil. Então, a estrutura padrão é introdução, desenvolvimento e conclusão. Em muitas dicas do Enem na internet, as pessoas falam que você precisa fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, sua redação teria 4 parágrafos. Isso não é necessariamente uma regra da redação do Enem, certo? É uma sugestão. Mas você pode fazer um texto, por exemplo, de 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, ok? No meu caso aqui, eu fiz um texto de 4 parágrafos, né? Então, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. A minha sugestão para o pessoal do terceiro ano é que, quando se deparar com o tema, faça uma redação baseada nos conhecimentos que você tem. Então, você não precisa necessariamente falar coisas muito difíceis, fazer 1 milhão de citações, né? Isso vai acabar te confundindo na hora da redação. Então, pense em coisas simples, né? Em problemas que você conhece, em problemas da sua cidade, para você fazer a sua redação. Então, na minha redação, eu comecei pelo básico.
que é a definição de mobilidade urbana. Quando você começa uma introdução, você pode começar de diversas formas. Então, fazendo uma citação, colocando um marco histórico, né? Eu comecei pelo mais básico, que é a definição de mobilidade urbana. Depois eu apresentei o tema, né? E depois eu coloquei o problema. É importante você falar do problema no primeiro parágrafo, porque isso mostra a relevância do texto argumentativo, a relevância do tema. No segundo parágrafo, eu coloquei, eu citei uma lei, que é a Lei de Mobilidade Urbana de 2012, e citei alguns dados sobre o aumento do uso dos carros, né? Porque é o aumento do uso dos carros que torna, então, as nossas cidades engarrafadas, poluídas e etc. No terceiro parágrafo, eu coloquei, então, quais são os problemas causados pelo aumento dos carros. Então, veja bem, eu estou utilizando um foco argumentativo somente, que é o aumento do uso de carros e a diminuição do investimento no transporte coletivo. Mas eu desenvolvo esse argumento nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, o meu texto é simples, mas eu estou desenvolvendo ele de uma maneira adequada. Então, no meu último parágrafo, eu coloco a minha proposta de intervenção. No meu caso aqui, eu coloquei proposta simples, que é o planejamento urbano, a partir de transporte mais limpo, né, de meios de transporte de trilhos, que é o caso do metrô, do trem, etc., as ciclovias, que faz parte da micromobilidade, e o incentivo à caminhada nas cidades, né? Então, no caso do incentivo à caminhada, a gente está falando, então, de melhorar as calçadas, né? De colocar rampas, etc. Então, e no final, eu coloquei que essa é uma responsabilidade do gestor público, né, juntamente com a comunidade, né? A comunidade deve, junto ao gestor, perceber qual é o melhor caminho para esta cidade, porque cada cidade tem a sua particularidade. Então, é isso, gente. Eu vou colocar aqui a minha proposta de texto nos comentários, para quem quiser usar como base para fazer a sua própria redação, mas eu recomendo que vocês leiam sobre o assunto e pesquise um pouco sobre os conceitos, né, de mobilidade sustentável, de micromobilidade, né, de respeito às diferenças, de respeito às pessoas que possuem mobilidade reduzida, né, e das propostas que tornam as cidades mais amigáveis, né, para as pessoas que vivem nessa cidade, tá? Então, pesquise um pouco mais se você não sabe sobre o assunto. Um beijo, galera, e até mais.